Olá, eu sou o engenheiro Sérgio Costa e nesse vídeo vou falar sobre o uso de geomembranas de PAD para coberturas flutuantes. O meu e-mail é o sergio.costa@notene.com.br e pode me escrever caso tenha alguma dúvida, ou então pode nos deixar um comentário abaixo. E os recadinhos de sempre, curta o vídeo pois isso ajuda demais o canal, compartilhe o vídeo com quem tu achas que possa se interessar pelo assunto e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. É isso então. Vamos então agora para a execução. Então, toda a execução começa ali pela movimentação de terra, né, pela terraplanagem. Então temos ali os maquinários utilizando para fazer os cortes do reservatório, né, e para toda a compactação de solo. Aqui à direita temos a apresentação da execução das trincheiras, né, das trincheiras de ancoragem. Depois ocorre a construção das estruturas civis, então, né, todas as caixas de captação, todas as obras necessárias para a drenagem. Posteriormente ocorre a instalação do geocomposto drenante, e aqui para fixar uma bobina de geocomposto com outra, essa fixação é realizada através de uma presilha de nylon, né, comumente chamada ali de forca-gato. E as bordinhas da bobina do geocomposto sempre tem um pouco de geotêxtil, né, que estão nas bordas, né, depois da geonete. E essas bordas, então, elas são soldadas, são só geotêxteis, né, eles são soldados através de ar quente. Aqui à direita temos a foto já do fundo do reservatório totalmente já revestido com geocomposto drenante. Após a instalação do geocomposto drenante, então começa a instalação da geomembrana do fundo, né, que é de 2 milímetros. Então na foto à esquerda temos o operador limpando a geomembrana para que não haja, né, não haja solo, qualquer outro material que possa penetrar na geomembrana que está sendo soldada e que possa então prejudicar as emendas. À direita já temos aqui o maquinário de termofusão, realizando a instalação das duas mantas, da manta superior com a inferior. A instalação pode ocorrer também nos taludes, então não é somente no fundo. O maquinário ele trabalha tanto no fundo quanto nas regiões de taludes. E durante a instalação são anotadas nas mantas algumas informações. Então, por exemplo, temos aqui esse S1, que indica que é a solda número 1. Este B é o número da bobina, que vem da nota. O P é uma peça, então é o número da peça, é a peça número 1, peça número 2, peça número 3. O comprimento dessa peça, que tem 50 metros. A largura, que é de 5,90, mas geralmente eles arredondam aqui, por questão de anotação, de 6 metros, mas a bobina em si tem 5,90. E o D, que é o dia, né? Então, que foi feito aqui, que é a data, né, de instalação. Após a instalação da geomembrana, são realizados alguns ensaios para verificar a qualidade da solda, pois não adianta ter um material de excelente qualidade e uma péssima instalação. É importante ter um casamento entre o material de excelente qualidade com uma instalação bem executada dentro dos parâmetros da norma brasileira de instalação, a BNT NBR 16199. No geral, nós temos dois tipos de ensaio: os ensaios não destrutivos e os ensaios destrutivos. Os ensaios não destrutivos são aqueles que não há necessidade de retirar uma amostra da geomembrana. Já os ensaios destrutivos tem que tirar uma amostra da solda mesmo, né? Da solda real, aquela que está no campo, aquela que já está executada. Escolhe-se alguns pontos da manta, recorta, retira-se a amostra dessa solda, e então é feito um manchão sobre a região cortada para manter a estanquidade. Sobre os ensaios não destrutivos, o primeiro deles é o ensaio de pressão de ar. Para as geomembranas serem instaladas, há uma necessidade de uma sobreposição que varia ali entre 10 a 15 centímetros. Né? Essa sobreposição é feita, então, temos aqui, por exemplo, uma geomembrana que chega e termina aqui, e uma outra que começa. Né? Então, ocorre aqui uma sobreposição de esses 10 a 15 centímetros. Ela é feita em dois pontos contínuos, essa solda. Então,
tem essa sobreposição e os roletes do equipamento do equipamento de termofusão, ele vai soldar a geomembrana em 2 pontos, né? Então, que ele vai derreter, vai pressionar uma sobre a outra, e então depois, quando esfriar, vai solidificar essa solda. Então, essa solda ela é realizada em 2 pontos distintos, que ocorrem simultaneamente conforme o equipamento vai passando. Como ele realiza essa solda nesses 2 pontos, gera-se um canalzinho entre esses 2 pontos, né? Que é um ponto, uma região que não é soldada, o que, não, que é um canal. Então, para verificar se a solda foi realizada corretamente, é aplicado ar neste canal. E este ar ele vai gerar uma pressão interna naquele canal, que é medida por um manômetro. É importante que essa pressão atinja o mínimo estipulado pela norma e que essa pressão se mantenha constante durante todo o ensaio. Porque se a pressão não chegar num valor mínimo, ou se a pressão não se manter constante, significa que em algum desses pontos, né, em algum local da solda, em toda a sua extensão da solda, há um ponto falho. Né? Então o ar está saindo do canalzinho e está indo para a atmosfera. Né? Então ele está saindo deste canal e como tem esse vazamento, então a pressão não chega ao mínimo, ou se chegar ao mínimo estipulado pela norma, ele não se manterá constante. O segundo ensaio não destrutivo é o ensaio de spark test, ou em português o ensaio de faísca elétrica. Nesse ensaio, o operador utiliza uma espécie de um rodo, né, que tem cerdas nas pontas, cerdas de aço na ponta. Esse rodo ele é ligado na eletricidade. E o operador vai passando o equipamento sobre a geomembrana, que é isolante. Se caso o equipamento encontre algum furo na geomembrana, e por menor que o furo seja, é feita então uma ligação com a terra e o circuito elétrico se fecha. Então, com o circuito elétrico fechado, começa a correr eletricidade, dispara um alarme e acende uma luz, indicando que naquele ponto em que o equipamento passou, há um furo. Descoberto o furo, é feito então um manchão para fechar esse furo. E novamente é realizado o ensaio do spark test para verificar se realmente o furo foi coberto. O terceiro ensaio não destrutivos que temos é o ensaio de bomba de vácuo. Esse ensaio é realizado principalmente sobre os manchões, para verificar se as soldas por extrusão foi executada corretamente. Como o manchão é grande, o spark test pode não fechar circuito com a terra. Então, mesmo que tenha um furo ali, o manchão ele não vai pegar, porque o manchão é grande, então não vai permitir esse contato. Mas não significa, então, que o manchão está estanque, porque se a solda por extrusão não foi realizada corretamente, nesse ponto que não foi realizado corretamente, a água, o fluido, o fertilizante, o que for, ele vai passar por esse ponto e vai encontrar o furo que o manchão deveria proteger, e então vai começar a ter um vazamento. Assim, então, é feito o ensaio de pressão de ar, onde é aplicado um vácuo sobre a solda de extrusão. E aí, quando se aplica esse vácuo, gera uma pressão interna, que é medida pelo manômetro. Mesma coisa, se o manômetro não atingiu o valor estipulado, ou então se essa pressão não se mantiver constante, significa que o sistema não está vedado e o ar está escapando. Passados os ensaios não destrutivos, são realizados os ensaios destrutivos. Nesse caso, são retiradas amostras da solda mesmo. Como na foto à esquerda, aqui dá para ver o geocomposto. Então foi feito um corte, foi feito um corte sobre a geomembrana, tirou-se uma amostra, e deste corte nós conseguimos ver aqui o geocomposto, o elemento drenante que está embaixo da geomembrana de fundo. São retiradas então algumas amostras, e essas amostras são levadas para um equipamento chamado tensiômetro. E esse tensiômetro ele vai tracionar as soldas e ele mede a força necessária para romper ou destruir essas soldas. Novamente, a norma NBR 1699 indica os valores de referência para saber se a solda está correta ou não. Ela indica, inclusive, o formato da ruptura. Se a ruptura correr de formato específico, é possível saber se a solda está correta, se a solda não está. Então, se não atingir um mínimo, quer dizer que
em algum ponto a solda não ocorreu corretamente, então tem que se monitorar aquele ponto e refazer se for necessário. Em relação aos manchões, né? Os manchões são peças de geomembrana utilizado para cobrir algum furo, né? Ou então deixar os próprios buracos que foram realizados para as amostras destrutivas. Geralmente, ele é feito com retalho da geomembrana que sobra durante o processo de instalação. Isso acontece, é normal, porque às vezes existem recortes durante a instalação da geomembrana e que são recortes que não é possível reutilizar, ou porque não é muito grande, ou porque se utilizar ele a solda vai ficar no talude. Então sobra pedaços de geomembrana e esses pedaços grandes acabam sendo utilizados como manchões. Então, como eu disse, o manchão ele vai ser utilizado para tampar algum furo que foi encontrado pelo Spark Test. Ele vai ser utilizado para vedar o sistema ali naquele local que foi retirado amostras destrutivas. E também em situações onde que existe solda de 3 geomembranas, né? Imagina um T, com 3 geomembranas soldados no mesmo ponto. E o equipamento ele é configurado para instalar 2 geomembranas. Então são 2 geomembranas de 2 milímetros ali praticamente 4 milímetros, né? Se aparece uma terceira geomembrana, a espessura de solda já não é 4 milímetros, mas sim 6. Então pode ser que naquele ponto específico a geomembrana não consiga esquentar o suficiente e a pressão não seja adequada para soldar as 3. Então, por uma questão de segurança, muitas vezes se utiliza um manchão sobre essa solda em T, né, essa solda tripla, apenas por uma garantia de segurança. Então, para realizar o manchão, solda a geomembrana, onde vai ser soldada, né, tanto a geomembrana quanto o manchão. Assim vai facilitar a aderência da solda por extrusão. Aqui na foto do meio é a própria solda de extrusão que está sendo realizada. Né? Então, com o equipamento com o equipamento adequado, e temos o fio de solda aqui que entra. É como se fosse uma pistola de cola quente. Além disso, é importante salientar que o fio de solda ele tem que ser produzido com a mesma formulação da geomembrana, né, para garantir que haja compatibilidade desses materiais. O PA dele é um material nobre, né, de estrutura química fechada, que não reage com outros materiais. Assim, se o fio de solda for realizado com uma composição diferente da geomembrana, pode ser que não haja uma boa compatibilização entre os materiais e não vai soldar o manchão. Por fim, são colocados também os dados, né, do manchão, então a data que foi realizada, a hora, a temperatura, a pressão, todos os parâmetros com o qual aquele manchão foi realizado. Na crista dos taludes, a geomembrana então ela é ancorada, né, aqui na crista do talude, e nesse caso optou-se para realizar a compactação do solo com um sapo acima da geomembrana. No interior ele dá valão de ancoragem. Por fim, na direita já temos aqui uma foto do sistema do revestimento de fundo da geomembrana totalmente instalado. Fora do sistema, são confeccionados os elementos da cobertura flutuante. Nessas fotos, aqui estamos fazendo os flutuadores internos, que ficarão em contato direto com o fertilizante e que vai auxiliar a flutuação da cobertura. Primeiro, corte-se a geomembrana em 3 partes, e cada parte dela será um flutuador. Então, o instalador aqui, o operador, está cortando a geomembrana em três partes, e cada parte dela será um flutuador. Depois, é feita uma espécie de canudo, e com cada uma dessas partes que foram recortadas. Juntam-se as pontas dela. Então, nós temos, por exemplo, aqui uma geomembrana esticada, nós vamos pegar ela e fazer um tubinho, e nesse pontinho aqui nós realizaremos uma solda, que é o que está sendo realizado na figura à direita. Então, junta-se as pontas e faz uma solda ali por termofusão. Com os canudos prontos, né, fecha-se uma das pontas também com solda. Então, o canudinho está instalado, as duas pontas estão abertas, né, em cada ponta elas ainda estão abertas. Então, escolhe-se uma delas e solda. Na outra ponta, os blocos de poliestireno expandido, né, o isopor, é inserido dentro do canudo. Só lembrando que às vezes o flutuador pode estar em contato com algum material químico, né, e que pode atacar o isopor. Por isso que é importante que a geomembrana revista o isopor
até para a vida útil do material. O outro elemento da cobertura flutuante são os lastros de areia. A execução é bem semelhante à dos flutuadores internos, mas a principal diferença é o tamanho. Enquanto os flutuadores são estruturas compridas, os lastros de areia são pequenos, de 1 a 2 metros. Mesma coisa, faz o canudo, corta eles no tamanho correto, solda uma das pontas. Pela outra ponta, enche os bags de areia, igual está sendo mostrado na foto à esquerda. Por fim, com o bag cheio de areia, fecha-se a outra ponta, deixando então a areia isolada no interior do bag. As demais estruturas flutuantes são realizadas de forma semelhante. Então, reveste o isopor com a geomembrana, é realizada as soldas por extrusão da geomembrana e faz toda a geomembrana, toda a estrutura sendo revestida pela geomembrana. Aqui nessas fotos estamos fazendo os acessos da janela. Aqui na esquerda, a estrutura flutuante da janela já está concluída, então aqui, é possível ver que são os isopores e em volta dele estão a geomembrana. E na direita está sendo confeccionada a estrutura do cesto de captação de água. Diferente da janela de acesso, que é quadrada, o cesto ele é circular. Então essa é a diferença, mas a instalação é semelhante. Após a execução das estruturas flutuantes, é então instalada a saia nessas estruturas. Essa peça de membrana, que nós chamamos de saia, ela é usada para soldar a estrutura flutuante na geomembrana de cobertura. Para fazer essa saia, pega uma peça grande de geomembrana, coloca ela sobre a estrutura flutuante, igual está sendo mostrado aqui na figura à esquerda. Então, pegou os pedaços pegou a geomembrana, colocou ela sobre a estrutura, e nós sabemos ali o local em que vai ser feito o recorte da geomembrana. Coloca então sobre a estrutura flutuante, é feito um recorte, lixa a região de solda, novamente, então é feita a solda por extrusão da saia com a estrutura flutuante, igual está sendo feito aqui. Ó. Então foi colocada essa peça de geomembrana sobre a estrutura flutuante, fez o recorte, lixou-se, e por fim é feita a solda por extrusão entre a estrutura flutuante e a saia. Aqui temos a janela de acesso já pronta, com a tampa inclusive, e embaixo dela tem a saia. Então nós temos aqui a estrutura flutuante, e embaixo aqui temos a saia já soldada na janela de acesso. À direita, temos uma outra estrutura, que é a flange para captação do fertilizante. A outra estrutura também que existe é a escada de acesso, e a execução é realizada da mesma forma. Então, corta-se a geomembrana, com a solda de termofusão é feito o canudo, coloca-se o isopor no interior desse canudo, e fecha a ponta deste canudo, e aí nós temos um degrau. Então, para todos os degraus é realizado da mesma forma. E assim como é feito para as outras estruturas, a escada também precisa de uma saia, e são feitos alguns recortes nessa geomembrana, igual que mostrado aqui na figura à esquerda. Ó. Então nós já temos aqui os recortes, e esses recortes é o que será utilizado para soldar o degrau na saia. Então, essa geomembrana está em cima dos degraus, e como mostrado aqui na figura à direita, está sendo realizada a solda por extrusão entre a saia e o degrau. Terminada a confecção dos elementos de cobertura, chega a hora então de instalá-los. Os flutuadores internos são soldados à cobertura flutuante através de tiras. Então, conforme mostrado aqui na figura à esquerda, tem uma tira. Essa tira ela é soldada na geomembrana de cobertura, e essa tira ela envolve todo o flutuador. Então, nós instalamos primeiro com o flutuador para cima, depois viramos toda a estrutura de maneira a fazer com que o flutuador vai ficar em contato direto com o líquido. Então a instalação, o flutuador é instalado por cima da cobertura, depois na hora de fazer a solda por termofusão da cobertura, a manta é virada, deixando o flutuador para baixo. Também realiza-se a solda por
por extrusão entre a tira e o flutuador, apenas para garantir ali uma maior segurança entre os elementos da geomembrana. Então, depois de todos os instaladores, todos os flutuadores internos já instalados, é feita então a solda por termofusão de toda a cobertura. Aqui vemos o pessoal de campo trabalhando já com os instaladores posicionados. Então temos um flutuador aqui, temos outro aqui, eles estão sempre por baixo. Então aqui já nós podemos já ver os flutuadores já posicionados. Nessas fotos são mostradas a instalação dos laços de areia. Também mesma coisa, tem uma saia e essa saia que é fixada na cobertura. Os laços de areia, consequentemente, são fixados nessa saia. Essas fotos mostram a instalação da escada de acesso, né? E uma coisa legal da escada de acesso é que cada degrau é colocado mais ou menos 50 centímetros um do outro. Assim, dá para ter uma noção da cota da superfície do líquido, né, com base na quantidade de degraus que está na horizontal e uma quantidade que está no talude. Né? Só para explicar melhor para quem não entendeu, é que conforme temos aqui, por exemplo, o líquido, né, e o talude. Então, a escada, conforme ela vai sendo, o líquido vai subindo, parte vai ficando na horizontal e outra parte no talude. Então, os que estão na horizontal, né, a gente já consegue contar quanto, na verdade, que estão na horizontal, e esse número se representa mais ou menos a cota da superfície do líquido, né? No caso aqui do fertilizante, mas mesma coisa se fosse para todos, se fosse água, se fosse chorume, o que fosse, mas é apenas um adendo aqui. Por fim, terminada a instalação de toda a geomembrana de cobertura e todos os elementos, é feita a concretagem da vala de ancoragem. Nas duas fotos é mostrado aqui em ângulo diferente, mas a concretagem da vala de ancoragem. Nas cristas dos taludes, são feitos alguns orifícios na geomembrana para a saída de gás que possivelmente é captado pelo geocomposto. Então, se o geocomposto ele capta o gás que vem do solo, se ele não tem para onde direcionar esse gás, ele vai gerar o problema de baleia, né? Então, se o gás ali não tiver saída, ele vai criar um bolsão de gás embaixo da geomembrana, mesmo com o geocomposto, porque o geocomposto ele capta, mas ele tem que direcionar para algum local. Esse bolsão de gás é o que nós chamamos de baleia. Então, para resolver os problemas de baleias, não tem outra forma. É somente realizando todo o esvaziamento do reservatório, abrindo o sistema, e a geomembrana é cortada para sair o gás. Não tem outro jeito. Por isso que é importante que todo o sistema de drenagem seja previsto antes, né, antes da instalação dentro da geomembrana, e que seja previsto também a saída desses gases. Para a saída do gás, são feitos alguns orifícios, então são recortes, são feitos com estilete na geomembrana na crista do talude. E para proteger esses orifícios da chuva, enfim, e para indicar que ali tem um ponto de saída de gás, é realizado um chapéuzinho, né, o que a gente chama de chapéuzinho, um pedacinho de geomembrana, como se fosse um manchão, né, em que ele é soldado em toda a parte. Só que um dos lados dele, por exemplo aqui, ele fica aberto para que o gás possa sair. Com isso, terminamos assim a instalação de todo o sistema do reservatório, né? O sistema de drenagem, o sistema de barreira com a geomembrana de fundo e o sistema de cobertura com todos os seus elementos. Aqui nesta foto, é possível ver que no centro da imagem, os 2 cestos, né, o posicionamento dos 2 cestos para a captação da água da chuva. Inclusive, né, eles têm bombas inteligentes que são acionadas apenas quando tem água. Então, chove, a água é direcionada para esses cestos, a bomba percebe que tem água, ela é ligada e ela tira essa água da chuva de fora do sistema para que não haja um carregamento excessivo, ali, um carregamento temporário. Conclusão. O principal problema, que eram os odores, foi resolvido. Hoje é possível estar na crista do talude e não é perceptível o odor do fertilizante. Assim acabou a reclamação dos moradores, como também dos funcionários. Hoje não entra água de chuva e também não evapora o fertilizante, então a concentração permanece constante.
e o pouco que tem que intervir para garantir a concentração adequada. Então houve uma economia nesse sentido, porque não há uma necessidade de ficar controlando essa concentração de tempos em tempos. Esse controle pode ser realizado mais espaçadamente, já que não há interferência nem interna nem externa de outros materiais, de água, né, de outro líquido que seja. Mesma coisa podemos falar do volume do reservatório. Como não entra água e também não evapora, o volume do reservatório praticamente mantém-se constante. Por fim, mantém-se o risco de contaminação agora com a geomembrana no sistema de drenagem com geocomposto é praticamente zero. Então, não há risco de contaminação nem do solo, nem do rio Piracicaba, que estava próxima aos tanques de fertilizantes. Então é isso, pessoal. Agradeço muito pela atenção. Foi um vídeo longo novamente, mas é que os assuntos são grandes e tem muito conteúdo para ser falado, né? Então, novamente, curta o vídeo se gostou, que isso ajuda bastante o canal. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado.